Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Agora, 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. A gente está dando início aqui à nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. E você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente já começa logo cedo o dia aqui com muita notícia, com muita informação, para que justamente você possa correr bem o seu dia, tomar boas decisões, traçar boas estratégias. Lembrando que o nosso Pão de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Siga esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo o que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, certo? Bom, primeira informação importante desta sexta-feira, 10 de setembro. Alexander Horta, nosso chefe de redação, está fazendo aniversário. O Alex que participou da fundação do Notícias Agrícolas. O Alex trabalha aqui desde o dia zero, né? Desde que o Notícias Agrícolas ainda era um programa de televisão, passou a ser um portal da internet apenas com cotações, enfim. A história do Alex como grande jornalista, talvez o maior jornalista do agronegócio brasileiro atualmente, né? Ao lado ali dos grandes mestres, então o próprio João Batista Olive, que formou o Alex, e além de toda a sua experiência, óbvio, e também Zé Hamilton Ribeiro, né, e grandes jornalistas que nós temos, hoje o Alex está certamente nesse hall dos grandes caras que comandam aí a comunicação no agronegócio. Eu, especialmente, tenho uma relação com o Alex muito especial, porque justamente ele, quando a gente começou a trabalhar aqui no Notícias Agrícolas, né, há 11 anos, nós tínhamos uma equipe muito pequena, né, lá atrás, e o Alex mais ainda. E o Alex é o meu formador, o Alex é o meu principal mentor, o Alex é um dos meus melhores amigos, e é uma das melhores pessoas que eu conheço. O Alex não só é um grande chefe, um grande cara, como ele é um grande ser humano, um grande homem, é um pai exemplar, um marido incrível, um amigo para qualquer hora e um líder sem igual. O Alexander Horta, ele é diplomático quando ele precisa ser, ele é extremamente inteligente, sereno, consegue olhar as coisas sem aquela lupa, né, aquela lente de aumento que a gente tem. Então, Alexander Horta, de toda a nossa equipe, o Bom Dia Agronegócio começa com você, meu amigo, hoje, neste 10 de setembro de 2021. Então, obrigada por você ser quem você é. Parabéns, feliz aniversário. Que você tenha muita saúde para nos aguentar, Alexander Horta. E vamos para cima, tá certo? Senhoras e senhores, mandem de onde vocês estão falando, cidade, estado, mandem seus comentários, suas perguntas, e eu vou respondendo tudo aqui ao longo desta edição do Bom Dia Agro. Lembrando também que Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, então tudo aquilo que vocês mandam, ela filtra também para mim, manda, e a gente vai respondendo vocês ao longo dos dias, tá certo? Bom dia de Arauana, no Goiás, o Hugo. Obrigada, Hugo, bom dia. Goiânia, Goiás, pessoal do Direto na Fazenda. Olá, Carla Mendes. Olá, time do Direto na Fazenda. Dona Neuza, direto lá da Zona Leste de São Paulo, bom dia pra você. Bom dia de Formosa, no Goiás. Bom dia pra vocês também. Obrigada pela companhia e seguimos por aqui, portanto. E não se esqueça que o chat está aberto também no YouTube. Se você quiser fazer sua participação por lá, também o canal está aberto. Senhoras e senhores, Alto Garças, no Mato Grosso, também conosco. Vamos começar com a nossa rodada de preços? Hoje é um dia de termos, de fato, uma manhã mais tranquila, mais cautelosa, porque é dia de novo relatório do USA. Então, os mercados ali na espera, os grãos, né, negociados na Bolsa de Chicago, nesse compasso de espera pelos novos números do USDA. Já já a gente vai comentar sobre isso, tá? Então, a soja agora sobe 0,23% no seu contrato mais negociado, o milho também em alta, 0,35% de ganho, o trigo tem uma leve alta de 0,02%, bem próximo da estabilidade, o café recua 0,35%, dá continuidade ao movimento de baixa da sessão anterior, o açúcar 1,14% de queda agora, o algodão trabalha em campo positivo,
positivo, 0,68%. E nós temos o petróleo voltando a subir depois da queda de ontem, agressiva, aprofundada no final do dia. A gente vai falar sobre isso também, porque tem notícia importante que chega da China. Desculpem. E é uma notícia que, de fato, vai mexer ali com os preços do petróleo, caso as ações da China realmente tenham continuidade. Então, agora, o WTI tem uma alta de 2,03% para valer 69 dólares com 52 centes por barril. E o Brent, vamos dar uma olhadinha também. O petróleo Brent sobe também 1,71%, com uma alta, com o barril valendo 72 dólares e 67 centes, senhoras e senhores. O gás natural, corrigindo um pouquinho, ontem subiu forte, hoje trabalha com uma baixa de 0,10%. Ouro, prata, cobre, todos em campo positivo, principalmente o cobre, que tem uma alta de 2,1% agora. Já o minério de ferro, senhoras e senhores, hoje na China teve uma nova baixa e caminha para a segunda perda semanal com o colapso da demanda na nação asiática, tá? A gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar também sobre uma conversinha que tiveram ali Joe Biden e Xi Jinping. Isso, inclusive, motivou as ações asiáticas para cima. Então, essa conversa aí de Xi Jinping, Joe Biden, estão tentando ali, né, aproximar a amizade. Vamos ver como é que fica. De qualquer forma, essa é outra informação importante, tá certo? Bom, vamos entender como é que estão os preços dos grãos. Vamos abrir a tela de Chicago. Vamos ver como é que tá a soja agora. Nesse momento, a soja tem ganhos de 2,25 a 4 pontos nos seus principais contratos. O novembro vale 12 dólares 74 centes por bushel, o janeiro 12,82, o março 12 dólares e 87, o maio, referência para nossa safra, 12 dólares e 92 centes por bushel. No milho, os ganhos também são bastante modestos, as oscilações são bastante tímidas, de 0,25 a 3 pontos de alta. Setembro, 4 dólares e 99, já, tchau, setembro sai da tela. O dezembro, o contrato mais negociado agora, 5 dólares e 12, 2 pontos de alta. O março, 5 dólares e 20, 1 ponto mais 25 de ganho. O maio, 5 dólares e 25, 0,25 de alta agora. Joia? No trigo, vamos dar uma passadinha pra gente entender como é que tá. O trigo tem pequenas baixas agora, bem próximo da estabilidade. O dezembro, 6 dólares e 91, caiu 1 ponto. O março, 7 dólares e 1, 0,25 de queda. O maio, 7 dólares e 6, meio ponto de baixa nesta manhã de sexta-feira, 10 de setembro, tá? Bom, senhoras e senhores, o que acontece agora, né? Nós temos aí um relatório mensal de oferta e demanda que está prestes a sair, 13 horas, horário de Brasília. Os números serão divulgados e nós temos, então, as expectativas para esse relatório que foram intensificadas com aquela divulgação acidental feita ontem pelo USDA dos números de área sob o programa de seguro agrícola, né? Esses números trouxeram um aumento, né, do registro de áreas sob o programa de seguro agrícola nos Estados Unidos para soja, milho e trigo. Milho, 909 mil acres a mais cadastrados. Soja, 897 mil acres. Trigo, 500 mil acres. Carla, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente teve mais áreas sendo cadastradas no seguro agrícola. Isso quer dizer que foram áreas que deixaram de ser plantadas ou que tiveram o seguro acionado? Não, foram áreas cadastradas no programa de seguro agrícola. E nem todo produtor, isso é importante dizer, registra e cadastra suas áreas neste programa. Isso depende do clima, da região, do valor, enfim, depende de uma série de fatores. No entanto, esse aumento das áreas sob o programa de seguro, ele poderia ser, como explicaram os analistas e consultores de mercado, um indicador de que hoje poderíamos ter uma correção para cima nas áreas de soja, milho e trigo no boletim mensal de oferta e demanda. Esse relatório era para sair hoje, por volta de meio-dia, 1 hora antes do relatório mensal, né? E foi divulgado ontem acidentalmente. Por quê? Isso é difícil dizer, né? Então, a gente tem
esses dados pressionaram o mercado ontem, pesaram sobre as cotações, e foi um dos fatores de peso ali para as cotações da soja, do milho, e isso de fato entrou ali no radar. Então, as expectativas de que nós podemos ter um aumento de área cresceram. Mais do que isso, algumas casas de consultoria, algumas consultorias privadas, ao trazerem as suas expectativas para o relatório mensal de oferta e demanda, elas sinalizam ali uma espécie de aumento também da produção e da produtividade. Da produtividade por quê? Acreditando que as chuvas que chegaram ali nas últimas semanas, elas poderiam ter ter favorecido essas lavouras de soja mais tardias, né? E poderiam, então, promover essa recuperação do rendimento, poderiam promover um rendimento melhor, né? Agora, de outro lado, outros analistas e consultores questionam esses números de produtividade diante de um índice de lavouras em boas ou excelentes condições muito menor do que se observava no ano passado. Então, realmente, é uma confusão ali quando a gente olha para todos esses números do USDA. Fato é que eles vão sair hoje às 13 horas, horário de Brasília, e você vai acompanhar em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Enquanto isso, eu vou te passar algumas das expectativas mais importantes, tá? Senão a gente fica o Bom Dia Agro todo falando só disso. A produtividade da soja é esperada em 55,5 a 57,4 sacas por hectare, uma média de 56,5 para a soja. Em agosto, o rendimento da soja veio em 56,04 sacas por hectare, tá? Para o milho, o intervalo esperado, 181,6 a 186,3 sacas por hectare, média de 183,9. Para o boletim de agosto, nós tivemos 182,6. Então, nós teríamos também um aumento expressivo aí, expressivo não, de uma saca e meia para soja, para milho, perdão, lá nos Estados Unidos. Assim, a produção também passa a ser esperada para cima. De soja, poderemos ter de 118,09 milhões de toneladas estimadas em agosto para uma média das expectativas em 119,12 milhões de toneladas. Para o milho, né, nós tivemos ali em agosto 374,67 milhões de toneladas. A média das expectativas das projeções do mercado é de 379,55 milhões de toneladas, ou seja, poderíamos ter um acréscimo aí de 5 milhões nessa safra norte-americana do cereal, tá? Consequentemente, aumento esperado para os estoques finais, uma vez também que há aquele sentimento no mercado de que o USDA poderia rever para baixo, principalmente os números de demanda na soja. Pode acontecer o contrário? Pode. Tudo pode hoje, tá, gente? Tá liberado para acontecer de qualquer coisa que vocês esperem, tá? Os estoques finais norte-americanos de soja têm média de projeção em 5,17 milhões de toneladas contra 4,22 milhões esperadas para agosto. É importante lembrar, mesmo que a gente alcance esses 5,17 milhões ou mesmo que a gente chegue aos 7 milhões da máxima das expectativas, a gente ainda está falando de um estoque de soja ajustado, tá? Não é baixíssimo na escassez, mas é um estoque apertado, certo? De milho, a média esperada, 35,1 milhões de toneladas. E em agosto nós tivemos 31,55 milhões. São aqueles 4, 5 milhões esperados a mais para a produção, que poderiam também ser refletidos, então, nos estoques finais norte-americanos de milho da safra 2021-22, tá certo? Esses números todos estão aqui no Notícias Agrícolas e também estão ali detalhados no Jornalista da Soja, no último post que eu fiz ontem. Tem esses números ali mais facilitados, só os números, né? Sem as notícias. Então, fiquem à vontade também para checar este perfil. Vou deixar aqui nos comentários. Sigam este perfil e lá também tem os números facilitados. Depois a gente vai comentar numa livezinha também no final do dia esses relatórios do USDA. E hoje também sai o boletim semanal de vendas para exportação, que tradicionalmente sai às quintas-feiras. Nessa semana, por conta do feriado lá na segunda-feira do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, foi posto para essa sexta. Então, em 15 minutos sai esse novo relatório de vendas semanais para exportação, tá? Então, vamos olhar para isso
também. Bom, que outros fatores pesam sobre o mercado de grãos, né, senhoras e senhores? Temos a questão da logística comprometida nos Estados Unidos, isso é um ponto importantíssimo. Os terminais ali no leito do rio Mississippi continuam bastante comprometidos, muitos deles ainda não estão operando, e a dificuldade de escoar esses grãos para o Golfo do México, que é o principal canal de exportação da produção americana, isso pesa sobre os preços também. Tá? Isso ainda é um fator de pressão sobre as cotações, é um fator de preocupação, porque se isso se estender para outubro, novembro, quando a gente tiver um volume de soja ali e de milho 5 vezes maior do que a gente tem agora, com o início e o avanço da colheita americana, aí sim a onça vai beber água e a gente vai ficar preocupado, porque a gente precisa resolver essa situação o quanto antes, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a questão da demanda. A China está comprando da mão para a boca. Essa semana comprou na quarta-feira 106 mil toneladas. Ontem, 132 mil toneladas. É um outro ponto de atenção. Os estoques por lá estão baixos, os estoques de farelo estão baixos, a cobertura das indústrias processadoras é apertada, as margens de esmagamento estão melhorando e as vendas de farelo também. Então, a China precisa comprar mais soja, mas está vindo comprar cadenciado, sem promover grandes oscilações ou uma euforia muito forte no mercado internacional, tanto Brasil quanto Estados Unidos, mas os prêmios aqui no Brasil já estão $2 por bushel acima das cotações praticadas em Chicago, dada a procura maior pela nossa soja e uma oferta que vai diminuindo diante dessa preocupação, né, desse ajuste dessa disputa entre demanda externa e demanda interna. Tá? Não se esqueçam, demanda interna. O Thalisson me pergunta se o café já foi falado. Ainda não, vou chegar lá, viu, Thalisson? Fica aqui com a gente. Quando a gente fala de demanda interna, só um ponto de atenção que é importante também. Foi ali colocado, né, pelo Ministério de Minas e Energia, a revisão para baixo, voltamos aos 10% da mistura obrigatória do biodiesel, senhoras e senhores. O edital saiu essa semana. Nós demos essa notícia na segunda-feira, né? E o edital saiu ontem ou anteontem, não vou agora me lembrar. Mas, enfim, a gente tem que cuidar isso também, tá? Mistura obrigatória reduzida aqui para o nosso biodiesel. Voltamos aos 10%, certo? Então, esses todos são fatores que vão influenciar o mercado da soja, o mercado do milho. Quando a gente fala de safra brasileira, de clima aqui no Brasil, a gente também tem projeções de que as chuvas vão chegar adequadamente. Talvez não hoje. Hoje termina o vazio sanitário no Paraná, né? E ontem nós tivemos ali alguns registros de que de fato estava chovendo lá no estado paranaense. Inclusive, senhoras e senhores, mandem para mim se está chovendo na região de vocês. É importante que a gente saiba, né, da perspectiva de vocês que estão por aí. Então, perdão, gente, ainda tô castigada pela faringite, tá? Perdão se eu tossi ou enfim, é isso. Então, nós temos toda essa condição aí pro mercado. O clima, como eu falei, por enquanto, as previsões são positivas, de que a gente vai ter janela para plantar bem a soja esse ano. Enfim, as perspectivas, por enquanto, são positivas, os desafios são muito grandes. O temor do produtor, né, ainda assombrado pelo que aconteceu na safrinha e no começo da safra do ano passado, mas a gente está aqui acompanhando e rezando para que dê tudo certo. Logo, obviamente, quando o plantio começar mais agressivamente, essas informações de clima aqui no Brasil e tudo mais vão ter reflexo também lá na Bolsa de Chicago, tá certo? Bom, falamos então desses mercados internacionais. O que a gente tem que olhar para o mercado nacional, né? A primeira coisa é a questão dos fundamentos. Então, nós ainda temos fundamentos que dão ali uma espécie de respaldo para os preços, e os preços tanto para a soja, o restante da nossa soja 2021, quanto a nossa safra 21-22, que está com a sua comercialização um pouco mais lenta do que tivemos na safra 2021, né, a nossa safra 21-22, apesar disso, a gente tem preços ainda muito remuneradores, muito bons, já alcançamos valores maiores, porque Chicago estava mais alto, mas a gente ainda tem preços bons, né? Os negócios caminham mais lentamente.
No milho, nós também temos preços bastante favoráveis para o produtor brasileiro. A gente vê a safrinha ainda extremamente valorizada depois dos problemas, todos os problemas que a safrinha passou, não só climáticos, mas então a gente tem esse quadro ainda de preços sustentados aqui no Brasil. O que precisa cuidar? O dólar, né? Que hoje me parece que, deixa eu atualizar aqui, me parece que abre o dia em baixa, tem uma queda agora de 0,86% para valer R$ 5,18. Durante a semana chegou a subir 3% numa sessão, na quarta-feira, ontem caiu, depois da nota ali do presidente Jair Bolsonaro, né, a sua carta à nação, o mercado deu uma sinalização positiva, o dólar caiu, e ontem, né, e nos dias anteriores, né, principalmente no dia seguinte das manifestações do 7 de setembro, nós tivemos uma alta forte, justamente refletindo parte do cenário político aqui no Brasil. Então, nós temos ali que cuidar o dólar, porque ele vai seguir extremamente volátil e não dá para desviar os olhos dessa situação. Fora isso, prêmios no porto e no interior, para você que está olhando para a soja. Para você que está olhando para o milho, atenção às cotações na B3, a gente já vai atualizar já esses números para você. E também, obviamente, a questão do dólar, tá? Vamos ver como é que tá o milho lá na B3? Vamos passar ali pelos preços? Preços em queda hoje, à exceção do contrato maio 2022, que sobe 0,38% para valer R$ 89,64. O setembro tem R$ 92,32, o novembro R$ 92,67, o janeiro R$ 93,70 por saca e o maio, como eu falei, a exceção subindo R$ 89,64, alta de 0,38%, tá? Então, essas são as informações sobre o mercado de grãos, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no café, senhoras e senhores? Ah, sim, só respondendo aqui antes, o meu colega, deixa eu ver aqui, que me perguntou do mercado do óleo de soja, o Rogério. Rogério, olha só, ontem o mercado do óleo de soja caiu 2%, porque nós tivemos ali uma baixa agressiva do petróleo. Já vou falar sobre o petróleo para a gente seguir ali com as outras commodities. Justamente porque a China veio ao mercado, meu amigo, e falou o seguinte: vamos vender parte das nossas reservas estatais, porque a gente quer dar uma mexida ali, uma emoção no mercado de petróleo. A China deu essa informação, o mercado passou para o campo negativo, estava subindo, mas hoje já volta a subir. Então veja que é um mercado também bastante volátil. Essa movimentação em Chicago mexeu também com os preços do óleo de soja, né, que ontem acompanharam essas baixas em Chicago e também recuaram. Então, é um mercado ainda delicado. Aqui no Brasil, a gente vai ter que cuidar essa questão toda do biodiesel, que, como eu falei, tem ali a sua mistura obrigatória, né, com o óleo de soja comprometida. Então, tivemos essa nova redução de 12% para 10%. E a política de biocombustíveis nos Estados Unidos também está sendo revisada. Vai subir o mandatório, vai reduzir o mandatório. Joe Biden entre sua agenda verde e os refinadores de petróleo, né? Então, o mercado de óleo de soja também tende a nos trazer algumas surpresas aí nos próximos dias. Eu vou te pedir para continuar acompanhando Notícias Agrícolas e a gente vai te atualizando de tudo. Hoje, o mercado está bem estável na Bolsa de Chicago, bem tranquilo. Vamos saber como é que vai ficar isso depois do relatório do USDA, mas depois da derrocada de ontem, o mercado hoje corrigindo, tentando se acomodar, tá? O João Paulo, sou do sul de Minas e aqui não tá chovendo. Thalisson, Espírito Santo só choveu na semana passada. Pessoal da Agroprime, bom dia, Carla Mendes. Bom dia, pessoal. Estamos hoje em Sorriso, Mato Grosso. Por aqui começaram as chuvas e os produtores com boas expectativas de início de plantio, graças a Deus. Já o Marcão Colombo, chuva irregular, chão frio por conta das consecutivas geadas, não apropriados ao plantio ainda. Cascavel, no Paraná. Eu sei como é que tá, viu, Marcão? Porque, de fato, conversei com o presidente da ProSoja Paraná nos últimos dias, ele falou: Carlinha, não dá para plantar. A condição é bem preocupante aqui no Paraná, a gente está monitorando, a gente está muito preocupado. O produtor está muito receoso, mas a gente vai torcer para que dê tudo certo.
Goiás, chuva abençoada ontem em alguns lugares. Aqui no interior de São Paulo, aqui em Campinas, também choveu com a graça de Deus, né? Ainda bem. Bom, senhoras e senhores, vamos seguir aqui então com as nossas informações. Vamos abrir agora sim, pessoal, Thalisson e amigos, as informações do mercado de café. Vou começar pela Bolsa de Nova York, que opera no vermelho, como eu falei, dando continuidade às baixas de ontem. O contrato dezembro vale $1,86 mais 55, tem uma queda de 0,48%. Março, $1,89 mais 30, perde agora 0,47%. O maio, $1,90 mais 20 por libra peso. O julho, $1,90 mais 85. Então, nós temos aí o mercado no vermelho, né? O que motiva essa continuidade das baixas? São essas chuvas previstas para chegar no Brasil, são os números da OIC que mexeram com o mercado essa semana, mexendo ali com os números da oferta, do superávit e tudo mais. E nós temos toda essa definição do mercado para ser tomado. Mas é importante lembrar, nessa semana nós trouxemos ainda os especialistas, recuperando as informações, relembrando o mercado e os produtores de que nós não teremos uma próxima safra tão grande quanto se espera, justamente porque os problemas climáticos enfrentados nesse ano vão refletir na produção do ano que vem. Então, o mercado ainda tende a olhar para isso, ao passo em que vai olhar para as questões do mercado financeiro, para as questões da demanda, para as questões climáticas, para a confirmação dessas chuvas aqui no Brasil e o potencial de recuperação desses cafezais para a próxima safra. Então, o mercado de café ainda tem muito a conhecer e vai tentando se ajustar a todas essas informações. Aqui no Brasil, mais uma vez, cito a questão do dólar. O dólar é determinante. Nós vimos os preços dispararem aqui no Brasil nos últimos dias com essa consecutiva alta do dólar, o dólar voltando a superar R$ 5,30. Então, vejam que a gente tem um realinhamento ali do mercado de café. E tem muita coisa ainda para acontecer nesse mercado, muitas informações que este mercado ainda vai conhecer, tá? Então, a gente tem esse cenário aí para o mercado de café. Eu vou até abrir aqui, deixa eu dar uma olhadinha nas nossas cotações. Inclusive, a abertura de mercado do café já está disponível para você no Notícias Agrícolas, informações levantadas pela Virgínia Alves, tá certo? E o título, a manchete da Virgínia hoje é a seguinte, mercado anda de lado após 2 dias de baixas em Londres e Nova York. O mercado futuro do café arábica abriu o pregão desta sexta-feira com poucas variações para os principais contratos na Bolsa de Nova York. O mercado anda de lado após encerrar os 2 últimos dias com forte desvalorização. Na véspera, os preços foram pressionados pela previsão de chuvas no sudeste do Brasil, tá? Bom, no nosso mercado físico, a gente segue com preços acima dos R$ 1.000 por saco em praticamente todas as regiões. Quando a gente fala de café tipo 6, bebida dura, falando sempre do arábica, e o tipo cereja descascado com altas também expressivas. Ontem, por exemplo, Guaxupé, Minas Gerais, uma alta de 1,05%, mesmo com a queda do dólar e a queda na Bolsa de Nova York. Veja como os fundamentos, vez ou outra, vão falar mais alto, né? R$ 1.152 o cereja descascado em Guaxupé, Minas Gerais. Poços de Caldas, baixa de 0,42, mas ainda assim para R$ 1.190 a saca. Varginha, Minas Gerais, queda de 1,33% para R$ 1.100. E Campos Gerais, Minas Gerais também, com R$ 1.133 a referência quando a gente fala do cereja descascado, tá? Não deixem de acompanhar as informações sempre muito pontuais e muito atualizadas, up to date, da Virgínia. Ela tá em cima dessas questões todas que influenciam o mercado, não só as questões mercadológicas, os fundamentos do mercado, mas também as questões logísticas, porque lá no Espírito Santo, atenção, viu, Thalisson, já tinha problema com o café para seguir para os portos lá no Espírito Santo por conta da paralisação dos caminhoneiros. Ontem nós fizemos aqui uma ronda, né, sobre como ficava a logística para o agro. Então, a movimentação nos portos ainda estava normal, Porto de Rio Grande,
os portos do Paraná, então Antonina, Paranaguá. A gente não conseguiu contato com o Porto de Santos, nem com o Porto do Itaqui, mas a gente está levantando esses dados. Para combustíveis, atenção. Para carnes, a gente vê que os compradores se abasteceram justamente temendo essa paralisação dos caminhoneiros. A mesma coisa para os empacotadores de feijão, eles têm estoques ali para 15 dias, segundo o levantamento trazido ontem pelo Guilherme Dorigatti, feito com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Quando a gente fala de granjeiros, a Letícia levantou essas informações também, apontando ali para a questão da dificuldade de alguns animais de sair das granjas, né, e não ficarem parados ali, embora cargas perecíveis, então animais vivos, né, muitas vezes são transportados também pelos caminhões, também de olho em toda essa movimentação. Então, a questão logística para o agro também está ali no nosso radar, tá certo? Para complementar as informações ali do mercado de café. Como eu falei, acompanhem todo o trabalho da Virgínia e o perfil @caféemprosa_NA. Vou até pedir para a Letícia me confirmar esse perfil, se eu falei certinho, @caféemprosa_NA, para que vocês sigam também. Ali tem muitas informações sobre o mercado de café, além das informações deste podcast incrível que ela faz junto, a Virgínia faz junto com o Erickson, sobre a cafeicultura, tá certo? Então, vale a pena. Fabiano, aguardando chuva em Paraúna, Goiás. Até agora nada, mas vai chegar, meu amigo. Vamos acreditar que vai chegar. O Gabriel nos mandando bom dia, bem como o Robson Batista também nos mandando bom dia. O Felipe Jorge, aqui em Minas tá seco, pelo amor de Deus, né? Precisa chover, senhoras e senhores. O Luiz César, bom dia, Carla. Bom dia, Luiz. Aqui no sul do estado de Goiás, na divisa com Minas Gerais, em Itumbiara, no Goiás, não choveu, mas tá prometendo. Um abraço para você também, que essa chuva chegue o quanto antes, senhoras e senhores. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha também nos preços do açúcar? Vamos ver o que tá acontecendo nesta manhã de sexta-feira, né? Vamos abrir aqui preços em Nova York. Hoje sai a nova divulgação, atualização dos dados da única União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, com perspectivas, mais uma vez, de redução, mas mesmo assim as cotações do açúcar hoje cedem mais de 1% na Bolsa de Nova York. A gente tem o outubro com 19 cents mais 2 por libra-peso, o março com 19 cents mais 66, o março que ficou um tempão acima do patamar dos 20 centavos de dólar por libra-peso, né? O maio, 19 cents mais 19 e o julho, 18 cents mais 63 por libra, tá? Então, hoje é um dia de baixas para o mercado do açúcar. Este mercado, inclusive, já está aberto também no Notícias Agrícolas pelo Jonatas Simeão. Nós temos aqui o Jonatas com sua abertura de mercado. Produção de açúcar na segunda quinzena de agosto no Centro-Sul deve saltar 0,5%, aponta a consultoria S&P Global Platts, tá? Estamos acompanhando essa informação também. O Jonatas está em cima disso. Assim que os números forem divulgados, você tem esses dados aqui em primeira mão no Notícias Agrícolas, tá certo? E essa informação também da produção estimada para ser menor também já está disponível para você acompanhar por aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, eu quero dividir com vocês também algumas informações que o Guilherme Dorigatti me mandou sobre a safra de milho, né? A nossa conclusão aí da safrinha e tudo mais. Ontem o Guilherme fez um resumo pra gente e quero dividir com vocês. Então, a gente fala bastante sobre os preços, né, e tudo mais, mas é importante a gente falar também sobre a safra. Então, o Guilherme nos trouxe aqui algumas informações. O IMEA consolidou a safrinha de Mato Grosso em 32,56 milhões de toneladas, uma queda de 8,14% em relação ao ciclo anterior, após a produtividade do milho ficar em 92,65 sacas por hectare. Essa produtividade ela é 15% menor
do que a safrinha anterior, tá? Então, temos ali essa condição. O Guilherme destacou o município de Cláudia, no Mato Grosso, onde a colheita se encerrou com uma média de produtividade entre 85 e 90 sacas por hectare e acabou sendo um saldo positivo para os produtores, tá? Em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, a produtividade da safrinha caiu entre 30% e 40%, segundo as informações que o Gui divulgou aqui para nós, compartilhou aqui conosco. No Rio Grande do Sul, o plantio segue avançando e a área deve crescer 7% de acordo com os dados da Emater. A perspectiva de produção é de um aumento de 40%, retornando aos patamares dentro das médias históricas após grandes perdas do ciclo passado. Pessoal, essas informações que o Guilherme destaca, vejam que ele separa, né, alguns municípios, é fruto do trabalho dele no Realidades da Safra. A gente tem esse item ali no nosso menu, né? Você vai lá no menu, Safras, Realidades da Safra. Ali na página do Gui tem todas as informações, as entrevistas que ele faz pelo Brasil, todo durante a semana. E o Guilherme cuida justamente dessa evolução, dessa realidade do produtor. Então, ele fala com presidentes de sindicatos, institutos governamentais estaduais, para entender as realidades detalhadas, né? A gente fala, a safra de milho brasileira ficou em tanto, de soja ficou em tanto, algodão em tanto, mas o Guilherme sempre traz, então, essas informações pontuais que juntas formam o Realidades da Safra, tá? Ele também nos destacou aqui e nos mandou informações sobre algodão e a soja em Roraima, que está sendo colhida. Vocês viram que recentemente nós entrevistamos o governador do estado de Roraima, o senhor Antônio Denário, para justamente trazer essas informações, né? A colheita está avançando lá em Roraima com resultados satisfatórios e superiores aos do início da safra. A produção final do estado pode ultrapassar as 270 mil toneladas estimadas anteriormente e podem chegar próxima das 300 mil toneladas. Lembrando, Roraima está no hemisfério norte, por isso cultiva a soja no calendário americano, né? Percebam que no calendário norte-americano, onde já os produtores americanos vão começar a colher, Roraima aqui no Brasil também, ao contrário do que a gente vai começar a ver já para o restante do Brasil, tá? Sobre o algodão, né? Muitas pessoas perguntam pra gente aqui sobre o mercado de algodão. O Mato Grosso já colheu 90% da safra e tem produção 23% menor do que a do ano passado, também sofrendo com adversidades climáticas, o algodão. E temos aí uma produção cerca de 1,6 milhões de toneladas de pluma contra 2,16 milhões do último ciclo. Essa redução se explica por dois fatores. O primeiro, a diminuição de 15% na área cultivada para essa safra e uma queda de 9% na produtividade do algodão mato-grossense em função da falta de chuvas em algumas localidades, tá certo? Falamos de soja em Roraima, falamos de milho, falamos de algodão, agora feijão, senhoras e senhores. O plantio da primeira safra já começou no Paraná e deve haver redução da área de feijão carioca e aumento da área de feijão preto. Olha só, fique ligado. Afinal, o feijão preto é mais resistente ao clima, né? E é cultivado em áreas menos propícias à soja. Então, talvez o feijão carioca dê não só área para o feijão preto, mas dê área também para a soja. Os preços estão positivos aos produtores, com média de R$ 270 por saca, contra os R$ 200 do mesmo período do ano passado, e devem permanecer em alta no fim deste ano e no começo de 2022. A gente também tem sempre, né, o pessoal nos trazendo essas informações, essas perguntas sobre o mercado de feijão, e hoje temos então essas informações mais detalhadas por aqui. E, né, a minha equipe continua me mandando aqui informações sobre o agronegócio, e a gente tem aqui uma matéria do Valor Econômico que ouviu a Abiov dizendo que o corte na mistura do biodiesel vai reduzir o processamento de soja. A Abiov é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A Abiov já havia dado esse recado lá atrás, né, quando houve o primeiro corte. Depois dos leilões a gente foi revendo para cima a mistura, né, o mandatório, a mistura obrigatória, e depois quando a gente
trouxe esse edital, agora a gente tem essa possibilidade de ter, de fato, ali uma redução expressiva no esmagamento, segundo a Abiov, na casa de 1,5% em 2021, que era já uma sinalização, como eu falei, a associação já havia falado, se a gente mantiver essa mistura menor até o final do ano, vamos reduzir o esmagamento, e agora a Abiov chega com essa perspectiva, indicando aí uma baixa de 1,5% no esmagamento de soja brasileiro em 2021, tá? Vamos acompanhar. Perdão. Senhoras e senhores, vamos falar rapidamente sobre os granjeiros, porque ontem foi dia de suinocultura independente, aquele giro pelos preços que a Letícia faz. Já falei que esse é um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, né? A Letícia fala ali com as principais lideranças da suinocultura independente e os preços seguem em direções diferentes nas diferentes praças produtoras. Segundo o levantamento da Letícia, a liderança se preocupam que mesmo com pontuais elevações dos preços, como nós vimos nos últimos dias, os aumentos não sejam suficientes para garantir a rentabilidade. Esse ano inteiro a gente vem discutindo as margens dos granjeiros, os custos de produção extremamente elevados e então nós tivemos esse levantamento feito pela Letícia ontem, que veja, a Bolsa de Suínos de São Paulo terminou sem comercialização ontem, com sugestão de preço por parte da APCS de R$ 7,20 por quilo vivo, valor superior aos R$ 6,13, quase R$ 1 por quilo a mais, praticados na semana anterior. O mercado mineiro também registrou uma leve alta, saiu de R$ 6,70 para R$ 6,90 o quilo vivo, tá? Então tivemos aí essa alta no mercado mineiro. O mercado catarinense também subiu, segundo o senhor Losivânio de Lorenzi, aliás, um grande abraço para ele, grande parceiro também do Notícias Agrícolas. Passamos lá o quilo vivo, né? Em Santa Catarina saltou de 6,32 para 6,56. Tivemos essa recuperação, mas não o suficiente ainda para melhorar a margem. Então, nós temos essa situação. Já no mercado gaúcho, né, que negocia, veja só o que diz a Letícia, os animais no mercado independente às sextas-feiras, o preço se manteve estável, R$ 6,32 por quilo vivo, e a gente está provavelmente enxergando essa manutenção dos preços, segundo o senhor Valdecir Folador, outro grande parceiro do Notícias, que é o presidente da Axurs, ou seja, Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Tá certo? Senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no que já é notícia nessa manhã de sexta-feira aqui no noticiasagricolas.com.br e a gente passa para nossa agenda. Bom, temos aqui já mercado de ovos. México segue aumentando a produção e a importação da carne de frango. Temos várias informações hoje sobre o mercado de carne de frango, tá? Mercado de avicultura de uma forma geral. Movimento dos caminhoneiros perde força e atinge 3 estados sem bloqueios, segundo informa o Ministério da Infraestrutura. Essa notícia já está disponível no Notícias Agrícolas. Vale a pena você acompanhar e saber se você ainda está localizado nesses 3 estados que têm problemas aí com bloqueios, né, ou pontos de manifestação, ou paralisações, enfim. Pelo CPEA, frango, preços do frango inteiro voltam a renovar recordes. Citros, combinação de demanda firme e menor oferta mantém preços em alta. Melão pele de sapo se valoriza 10% na CEAGESP. Vendas no varejo sobem 1,2% em julho na comparação com junho, dados do IBGE que acabam de ser divulgados. China ainda precisa resolver problemas com yuan digital, apesar de algum sucesso, diz membro do Banco Central. Isso é uma questão bem técnica, enfim, né? Mas é importante. Como eu já adiantei, mercados de milho, café, açúcar e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. E Braf, feijão carioca. Hoje eu tô cheia de informação do feijão, hein? Feijão carioca tem melhor preço desde 2017. Senhoras e senhores, a análise do IBRAF já está disponível para você também. Conab contrata frete para entrega de cestas em diversos estados do Brasil. França vê surto de gripe aviária com vírus se espalhando novamente na Europa. Negociações com a China sobre o fim da proibição da carne suína da Alemanha
continuam difíceis. Açúcar estende perdas nesta manhã em Nova York e Londres, apesar da recuperação do petróleo. Ontem, os futuros do açúcar acompanharam a queda do petróleo e fecharam em baixa. Bolsonaro rebate críticas e diz que a nota não tem nada demais. Hoje, claro que a repercussão toda do cenário político são a carta do ex-presidente Michel Temer, a nota oficial, a carta à nação emitida pelo presidente Jair Bolsonaro, um aceno de bandeira branca e uma tentativa de harmonia novamente ali entre os três poderes, né? Tomara que dê tudo certo, tomara que realmente a gente tenha um alinhamento e que as coisas comecem a melhorar nesse país, pelo amor de Deus, né? Estados do Sul unem esforços para manter saúde dos rebanhos e proteger o agronegócio. Minério de ferro caminha para a segunda perda semanal com colapso da demanda na China. Dei essa informação cedinho. E agora a gente... sim, uma informação importante da Conab. Regiões produtoras podem ser favorecidas com presença de chuva para trigo, mas escassez para colheita de algodão, feijão e milho. Bom, essa escassez de chuva para colheita até é boa, né? Mas como é que fica ali a recuperação da umidade do solo para começar o plantio nessas áreas? Então, essa é uma informação importante da Conab, já está disponível para você no Notícias Agrícolas. E para a gente concluir, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda hoje, né? Agronegócio, 9h30, o relatório de vendas semanais para exportação, tá já divulgado. Assim que terminar esta conversa nossa aqui, eu vou direto para minha mesa ali e traduzir esses números e divulgá-los para vocês, tá? Às 11 horas, tem a atualização quinzenal da safra 21-22 de cana-de-açúcar pela única União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. Às 13 horas, relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Perdão. Não se esqueça que esse é o grande evento do dia, tá? 13 horas, vai sentar na frente do computador ou vai pegar o celular para entender o que o USDA vai te apresentar, tá? Às 16h30, como todas as sextas-feiras, as posições líquidas dos especuladores também vai ser divulgado aqui no Notícias Agrícolas pelo CFTC, para a gente entender ali como estão esses fundos posicionados no mercado de commodities, tá? No mercado financeiro, pesquisa industrial mensal, produção física do Brasil, pesquisas trimestrais do abate de animais, do leite e do couro, produção de ovos e pesquisa nacional de saúde escolar 2019. Tudo isso vai ser divulgado pelo IBGE e a gente vai te trazendo esses dados ao longo do dia, tá? E a FGV vai trazer os barômetros econômicos globais para setembro de 2021. No mercado financeiro internacional, índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, vendas no atacado pelos Estados Unidos e a Baker Hughes, também como sexta-feira, vai atualizar os dados semanais de contagem de plataformas de petróleo e gás lá dos nossos amigos nos Estados Unidos, tá certo? A Letícia Guimarães nos atualizando, ó. São 9 meses de prejuízo para o suinocultor independente. As lideranças apontam que mesmo que o preço ao produtor suba até dezembro, não vão recuperar as perdas desde o início do ano. Geralmente, a tendência é de melhora entre setembro e dezembro, e mesmo se subir bastante, não vai cobrir o rombo deixado pela diferença entre preços e custos. A gente tende, né, a ter um segundo semestre melhor, inclusive, a gente tende a ter uma produção recorde de ração esse ano, justamente por conta de demandas boas que nós temos tido para exportação. Agora a gente tem que olhar como é que fica o produtor brasileiro, né? Ainda bem que as exportações desempenham bem, porque aqui dentro a demanda interna ainda está bastante comprometida. Então a gente precisa olhar para tudo isso, entender, né, que essa demanda interna mais contida continua mantendo ali essa dificuldade de melhora de margem para os granjeiros brasileiros, e a gente está de olho em tudo para que vocês possam ter sempre a melhor informação, tá certo? A gente vai acompanhar tudo por aqui. E eu tinha me esquecido do mercado do boi, mas já me lembrei. Vou embora sem falar do boi, mas jamais, né? Ó, o que eu falo para vocês do Realidades da Safra? Tá acontecendo. Neste momento, o Guilherme tá lá em Balsas, no Maranhão, conversando com o nosso amigo Valério Matei, né? E a colheita do milho tá finalizada em Balsa e agora eles estão ali os produtores enfrentando
dificuldades no recebimento dos insumos para plantar a soja. Pessoal, eu fiz uma matéria muito completa sobre isso, tá? Falando dos atrasos que preocupam os produtores de soja nesse momento. Dos atrasos das chuvas até os atrasos da chegada dos insumos. Falei com os presidentes das AproSojas, falei com especialistas em fertilizantes, falei com especialistas em logística. É uma matéria bem completa e vocês podem conferir ela no Notícias Agrícolas. Eu vou deixar ela aqui, ó, sinalizada no Jornalista da Soja. E aí vocês podem... vou deixar aqui até esse perfil, tá? Sigam esse perfil, @jornalista da soja. E vou deixar lá o link na bio desse perfil, dessa matéria, tá? Foi uma matéria que eu trouxe ou no começo, acho que foi na segunda-feira. Na segunda-feira a gente trouxe essa matéria bem detalhada. E como a gente estava muito focado aqui nas questões políticas e tudo aquilo que a gente tinha que fazer de cobertura, não divulguei ela lá no Instagram, vou divulgar e vocês podem checar todas essas informações com o link que vai ficar lá na bio, desses atrasos que preocupam o produtor brasileiro para a gente começar a safra 2021-22 de soja do Brasil, tá? Apesar das boas perspectivas, expectativas, os desafios também são bastante grandes, tá certo? Vamos falar um pouquinho do boi antes da gente concluir, que eu já tô quase 1 hora aqui falando na cabeça de vocês. Mercado do boi paralisado em função da vaca louca e da greve dos motoristas de caminhão. De fato, isso aí tá... essa mobilização dos caminhoneiros acabou complicando ali o transporte de bovinos. E vamos ver como é que fica essa situação. Em São Paulo, segundo informações da Scott Consultoria, os compradores ontem não estiveram ativos e as compras, que já estavam travadas por conta da vaca louca, seguiram suspensas na maior parte das indústrias. No Tocantins, tanto no norte quanto no sul do estado, os frigoríficos estiveram fora das compras em função do bloqueio nas rodovias. Na Bahia, a cotação do boi gordo caiu R$1 por arroba na comparação do dia. E no oeste do estado... e essa movimentação foi registrada no sul e no oeste do estado baiano. Ainda assim, compradores também cautelosos em função dos bloqueios nas estradas. Dessa forma, lá no mercado baiano, tivemos R$297 por arroba, preço bruto e a prazo, tanto no sul quanto no oeste do estado, tá? Olha só, hoje, mais uma vez, entre 11h30 e meio-dia, a gente vai ver o Alexander Horta trazer informações atualizadas, portanto, sobre o andamento do mercado do boi gordo. É importante a gente pontuar, lembrar e registrar. O caso da vaca louca já foi encerrado, inclusive, pela OIE, a Organização de Saúde Animal Mundial. Então, são os resquícios ainda, o temor e essa questão, obviamente, da paralisação dos caminhoneiros preocupa. Agora, lembrando a última informação que nós temos, apenas 3 estados registram essas manifestações. Então, isso deve, a normalidade deve voltar e isso pode mexer com o mercado positivamente quando a situação estiver realmente normalizada. Para finalizar, vamos olhar aqui boi na B3. Temos os preços em alta hoje. O setembro, R$296 por arroba, uma baixa de 0,41%. O outubro, R$300,20 por arroba, 0,45% de alta. O novembro, R$307,45, 0,47% de ganho. E a exceção é o dezembro, que tem R$311, com uma leve queda de 0,03%, bem próximo da estabilidade. Tá certo? Senhoras e senhores, eu agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Espero que seja uma sexta-feira mais tranquila do que tem sido essa semana toda, embora seja, de fato, uma sexta-feira cheia no âmbito político, macroeconômico. Precisamos olhar, obviamente, para toda essa repercussão, de tudo que aconteceu desde o dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro se manifestando. Ontem, na sua tradicional live de quinta-feira, fez sozinho a live, Geralmente ele tá ali com algum ministro ou algum apoiador, algum líder ali do seu governo, algum representante do seu governo. Ontem fez, essa live só, posicionando-se, colocando ali a sua perspectiva de tudo aquilo que viveu nas últimas horas e agora promovendo essa abertura de diálogo, tentando restabelecer as pontes do diálogo com os outros poderes. Então, legislativo e judiciário, Congresso e STF.
Então, estamos ali acompanhando essa situação. Segundo algumas informações, a paralisação dos caminhoneiros vai ser mantida até domingo, também segundo disse o próprio presidente Bolsonaro, mas a gente vê que essas paralisações vão sendo dissipadas, enfim, a gente vai acompanhar. Um outro dado importante que acabou de sair é que as vendas no comércio subiram e bateram recorde da série histórica, tá? A gente vai detalhando isso para você por aqui. Enfim, senhoras e senhores, essa é a sexta-feira, ainda tem muita coisa para acontecer e você é nosso convidado para estar conosco no Notícias Agrícolas e, como eu sempre falo, ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui no nosso Bom Dia Agronegócio e mais tarde a gente se vê lá no Jornalista da Soja para entender os números do USDA que serão divulgados às 13 horas, tá certo? Bom final de semana para você, bom resto de sexta-feira, bom trabalho e até a próxima.